Quem assistiu o relato de parto de semana passada já sabe que nós temos aí algumas coincidências, né, cegonha? Das duas Brunas. Galera. Inclusive, se você não assistiu, eu já vou deixar um cardzinho aqui, porque vale a pena você assistir o vídeo de semana passada da outra Bruna, que teve um parto natural na água. E hoje eu vou contar o parto de outra Bruna. Essa Bruna em especial, ela tem outra coincidência com a Bruna de semana passada. Os dois maridos também se chamam Tiago. Olha que legal! Por isso que, na verdade, eu resolvi falar e contar um parto seguido do outro, porque eu achei essas coincidências muito, mas muito interessantes. Porém, nós temos aí várias diferenças com relação ao tipo de parto. E por isso que eu escolhi o parto da Bruna como um exemplo. E inclusive, galera, hoje nós entramos numa contagem regressiva da finalização dessa coletânea de relatos de parto. É verdade. Nós vamos finalizar com 25 relatos. Ou seja, nós estamos no antepenúltimo relato e vai ficar aquele gostinho assim de quero mais, aquele gostinho de saudades. E quem sabe daqui um tempo, daqui alguns meses, a gente retoma novamente a uma coletânea, aos relatos de parto 2, né? Versão 2. Mas, por enquanto, nós vamos ficar em 25 relatos. E o meu objetivo desses relatos sempre foi poder agregar o máximo de conhecimento para você que está aí me assistindo. Porque a gente escuta tanta coisa ruim, né, cegonha, de parto normal, tanta coisa que é a pior dor do mundo, que é algo horrível, e a gente precisa sim se munir de histórias boas, histórias como essa que eu quero te contar hoje, de um parto induzido. Que olha, galera, parto induzido é algo que vocês sempre me mandam dúvidas, sempre me mandam direct, escrevem comentários, nas lives vocês sempre me perguntam sobre isso, porque gera medo. A gente escuta tanta coisa ruim sobre parto induzido e por isso que eu resolvi escolher o relato da Bruna para te mostrar que um parto induzido é cansativo, cegonha? É pra caramba, mas que no final com certeza vale muito, mas muito a pena. Então, tudo começou quando eles descobriram o positivo, que estavam grávidos. Bruna e Tiago estavam de aniversário de casamento. Olha que legal! Então, quando eles descobriram que estavam grávidos, eles já estavam comemorando algo muito bom. A Bela, sua filha, que olha, o nome condiz com essa criança, né, cegonha? Oh, menina mais linda! Também vindo de uma mãe daquelas, olha. A Bela foi uma gestação muito, mas muito planejada, muito organizada. E a Bruna, ela sempre, mas teve uma gestação assim, muito tranquila. Tudo certinho, tudo bonitinho, não teve problemas de pressão alta, como a Bruna de semana passada, não teve absolutamente nada na gestação, estava tudo caminhando para um parto normal. E ela sempre, uma mulher determinada, ela sempre quis parto normal. Desde quando ela descobriu o positivo, ela sonhava com o parto normal. E a única coisa que ela se preocupava era em ter uma equipe que realmente desse a opção de escolha para ela. Porque o que ela encontrava de cara quando ela chegava nos consultórios era aquele papinho do médico. É muito cedo para falar disso, depois a gente conversa sobre isso. Eu faço parto normal se tiver tudo bem. E aquele se, e ela nunca se sentiu segura. Por isso, ela correu atrás realmente de uma equipe que trabalhasse com o parto normal e que, sim, enxergasse o parto normal como a melhor escolha. E que a cesariana seria somente um plano B, quando tivesse uma real necessidade. Mas a Bruna, diferente de alguns relatos que eu já passei aqui para você no canal, ela nunca foi uma mulher assim que correu muito atrás de informação. A única coisa que realmente ela se preocupava era com a escolha da equipe, da médica que estaria com ela no dia. Mas ela nunca foi assim, dessa coisa do parto 100% natural, de sem analgesia, não. Ela pensava que ela queria assim que a Bela nascesse de parto normal, mas que se precisasse de alguma coisa, ela ia respeitar o limite do corpo dela
e se precisasse de uma analgesia, ela ia ter uma analgesia, se precisasse de uma intervenção, ela teria uma intervenção. Só que tudo foi mudando. Certo dia, ela estava num evento, ela é fotógrafa aqui em Curitiba, um trabalho muito legal, e ela estava fotografando um evento da sua médica. E a sua médica, né, cegonha, trabalha comigo. E eu estava nesse evento porque eu ia fazer uma participação nesse evento, falar um pouquinho sobre o parto humanizado para as gestantes ali, e ela estava fotografando. E quando ela começou a escutar sobre a importância da doula, de ter alguém ali com ela, a sua médica no consultório já tinha falado da importância de ter uma doula, brilhou os olhos com relação à minha pessoa. E dali para frente, a gente não se soltou mais. Mas isso, galera, já era final da gestação. É muito diferente dos outros relatos. Ela foi me procurar a galera no final. Como a gente fala no futebol lá, nos 45 minutos do segundo tempo. Então ela estava com 38 semanas quando a gente fechou o contrato. E aí a gente teve que correr contra o tempo, né, cegonha? Fizemos o curso de parto com uma adaptação, de uma forma diferente, porque não ia dar tempo de ela participar efetivamente do curso, então tivemos que fazer uma aula mais dinâmica, tivemos os nossos encontros, tudo correndo, não deu para fazer aquela coisa mais calma e tranquila que normalmente eu faço com as gestantes que eu acompanho. Mas no final das contas, deu tudo certo. A gente imaginava que a Bela viria mais ou menos com 39 semanas, 40 semanas. Então a gente tinha 2 semanas no máximo para poder resolver tudo. Mas a gente resolveu. E depois dos meus encontros, ela mudou a cabeça de uma maneira assim incrível. Antes ela queria parto normal. Quando ela estava já no final da gestação, ela já começou a entender que ela queria parto natural. E quando ela me conheceu, ela entendeu que ela queria um parto natural, humanizado e na água. Ou seja, ela mudou totalmente a visão. E ela queria, assim, o máximo de respeito possível e o mais natural possível, do jeito que o corpo dela foi preparado para parir a Bela. E as coisas foram passando. A gestação foi evoluindo, a sua barriga linda, maravilhosa foi crescendo, e ela tirando fotos, trabalhando até o finalzinho. Contratou uma amiga maravilhosa para fotografar o seu parto. E a Bela não vinha. Gente, essa danadinha não queria nascer de jeito nenhum. E nós chegamos no limite da espera da Bela nascer. Com 41 semanas, então, ela resolveu ir numa consulta de rotina. Fizemos a avaliação e tudo estava desfavorável. Ela não tinha nada de dilatação, não tinha nada de contração depois do exame de cardiotocografia e não apresentava um colo favorável. Estava tudo assim, olha, bem desfavorável. Naquele mesmo momento, então, conversando junto com a sua médica e com o Tiago, seu marido, que esteve sempre muito presente, e junto comigo nós decidimos naquele mesmo dia internar para um parto induzido. Eu avisei, conversei com eles que o parto induzido, a única diferença é que é mais tempo, é mais demora, né? A gente vai ter que fazer o corpo trabalhar de forma artificial, com drogas, com medicamentos, o que ele trabalharia naturalmente. Então eu preparei ela para ser assim uma maratona, que o parto ia ser bem demorado, mas não significava que esse parto ia ser extremamente dolorido. A única coisa que a gente ia ter que organizar muito bem para que ela tivesse energia, porque o parto induzido, na grande maioria das vezes, ele é exaustivo, ele é muito cansativo e o casal e a gestante acaba não querendo mais o processo da indução e acaba desejando a cesariana para encurtar o caminho, ou muitas vezes a própria equipe se cansa, porque é um parto que realmente
são horas e horas. Então, muitas vezes a equipe também quer dar uma cortadinha no caminho e acaba encurtando e indo direto para a cesárea. Por isso que a gente vê tão poucas mulheres que acabam indo para o parto induzido. Porém, gente, se a gente tem o parto natural aqui em cima, que seria a coisa mais perfeita, linda, maravilhosa, o parto natural, e aqui embaixo nós temos a cesariana, que é a última da última opção. Por que não tentar essa parte aqui do meio, que é o parto induzido? A única diferença desse parto para esse é a maneira com que começa. Mas o final vai ser o mesmo. A gente vai conseguir ter esse bebezinho e vai conseguir desencadear o trabalho de parto e liberar todos os hormônios, que é o que faz a grande diferença para o bebê e para a mãe. E foi com esse pensamento, então, que nós enfrentamos essa grande maratona, que foi o nascimento da Bela. Durante a sua gestação, a Bruna passou por um processo muito difícil da perda de um primo chamado Gabriel. E ela me falou disso. E eu anotei isso, deixei isso muito bem guardadinho, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa durante o trabalho de parto que travasse a evolução do parto, aquilo poderia sim ser um gatilho, a perda de um ente querido. E isso é muito importante, a gente está sempre preparado com as pendências emocionais eliminadas, porque isso pode sim desencadear e desequilibrar os hormônios do trabalho de parto e muitas vezes dificultar o processo. Começamos então o parto induzido. Lembro-me perfeitamente de cenas muito legais, porque foi um parto muito divertido. Eles são um casal assim muito alto astral. Sempre foram muito divertidos os dois. E lembro assim da gente caminhando nos corredores e conversando e falando sobre a vida deles e dando risada. E passaram-se horas e horas e horas. Pasme, galera, foram 22 horas de parto induzido. Sim, mas a Bela nasceu. Agora vamos aos detalhes então dessas 22 horas que nós tivemos juntos. Utilizamos então para iniciar o trabalho de parto um comprimido que se chama misoprostol, que ele vai amolecer o colo do útero e após o amolecimento do colo do útero a gente entra com o soro de ocitocina sintética. Então aplicamos, a médica colocou o comprimido de misoprostol no finalzinho do dia. E eles passaram a noite lá, dormindo os dois tranquilamente. Eu até orientei eles que descansasse, que dormisse, que tentasse relaxar, apesar da ansiedade não deixar, mas que eles tentassem dormir e descansar, para que realmente, quando entrasse com a ocitocina sintética, com o soro, aí sim a gente ia precisar trabalhar. E lembro de uma cena muito legal, os dois deitadinhos, abraçados, dando risada, aquela coberta, eu joguei uma coberta em cima deles e falei, agora tentem descansar um pouco vocês dois, daqui a pouco a gente vem avaliar de novo. E eles ali dando risada, feliz, pensando na Bela, e assim foi. Usamos alguns comprimidos, não vou lembrar exatamente a quantidade, até o momento que chegou a hora de colocar a ocitocina. Ao aplicar, então, a ocitocina intravenosa, a gente começou a estimular o trabalho de parto e começamos a caminhar pelos corredores da maternidade. Muita conversa, muita risada legal, para realmente as contrações pegarem ritmo. Ainda não estávamos em trabalho de parto ativo, estávamos ainda na fase latente do trabalho de parto. Então, caminhada, conversa, intercala com exercícios de bola, movimentos de rebolar e sempre bastante palavra de incentivo para que ela não desistisse. Até aquele momento ela não apresentava dores. Essa é a grande questão, as pessoas acham que, meu Deus, foram 22 horas de trabalho de parto, 22 horas ela sofrendo. Não, aí a gente já tinha umas 10 horas de parto e ela ainda nem tinha começado as dores. A única diferença é que o parto induzido ele é demorado porque tem todo esse processo para preparar o colo do útero. E é isso que a grande maioria das pessoas não entende, não compreende. E acaba até não querendo passar por um parto desse porque acha que vai sofrer tudo isso. Não. Quando as contrações realmente começaram e a fase então engrenou, entramos em trabalho de parto ativo, aí as dores ficaram bem intensas. Entramos então com algumas estratégias para alívio, métodos não farmacológicos para alívio de dor. Então eu usei bastante com ela chuveiro, massagem, rebolar,
o tempo todo ela se reidratando e se hidratando com isotônico para manter a energia daquele corpo. Colocamos também banheira, a banheira ajudou bastante, diz ela que foi assim, como se ela estivesse no céu. A água quente ajudou muito no relaxamento dela. Mas eu percebia que as contrações dela não pegavam aquele ritmo ainda. Vinham as contrações fortes, mas ainda não estavam naquele compasso que a gente queria de 3 em 3 minutos. Elas estavam vindo em torno de 5, 4, e aí eu precisava dar uma estimulada. Foi nisso que eu olhei para o Thiago e percebi que ele estava exausto, muito cansado. E até com um pouco de dó da Bruna, que é algo que a gente não pode ter num trabalho de parto, é dó. O que as mulheres precisam é de um suporte emocional, um porto seguro. É olhar para quem está do teu lado e saber que aquela pessoa do seu lado está ali para te dar apoio e não piedade. E eu sabia que se ela olhasse para a cara do Thiago naquele momento, aquilo ali ia desabar. Foi a hora que eu olhei para ele e falei: dá uma voltinha, vai respirar um ar puro lá fora, me deixa sozinha com a Bru. Porque nesse momento eu percebi que algo na mente dela estava travando o trabalho de parto e o desencadear. Foi aí que eu lembrei daquela minha anotação. E a gente teve um dos momentos mais bonitos do trabalho de parto, que foi o perdão. O perdão do Gabriel, daquele primo que ela teve, infelizmente, o óbito. E às vezes a gente precisa aprender a perdoar os nossos sentimentos para poder nos livrar daquilo. E foi ali que ela se conectou com o Gabriel, se despediu e ela chorou bastante nesse momento. Lembro que foi bem emocionante assim para nós, eu fazendo carinho no rosto dela, dando apoio para ela, falando que ela podia se libertar daquele sentimento e que a partir daquele momento a Bela viria para cobrir qualquer sentimento de dor que ela tivesse, porque ela seria um arco-íris, uma flor na vida dela. E ela se libertou. E ali, gente, automaticamente, as contrações pegaram o ritmo de 3 em 3 minutos. Foi nesse momento que eu coloquei ela na banheira, ela relaxou e a gente percebeu que na água as contrações elas pegaram ritmo, foi tudo legal, mas ela não achava uma posição confortável para ficar. Então a gente usou a posição de 4 apoios, a gente usou de lado, ela ficou bastante tempo na água, mas parecia que tinha alguma coisa desconfortável. E nós doulas, nós da equipe do parto humanizado, a gente tem que ter um olhar singular para cada gestante. A gente tem que notar aonde esse corpo se sente mais confortável. Foi nesse momento que então eu usei a estratégia do banquinho de parto. Coloquei o banquinho de parto em cima da cama, porque na cama existem algumas barras que nós utilizamos para fazer alguns exercícios. Mas o banquinho de parto para ela era uma posição confortável. Então, usei 2 estratégias para que a Bela pudesse girar a cabeça e encaixar. O primeiro era se jogar para trás. Quando a gente se joga para trás no banquinho de parto, a gente consegue fazer o que a gente chama de retroversão da pelve. E aí o bebezinho consegue fazer esse movimento de chicote, o que auxilia nessa fase final do trabalho de parto, a qual ela já estava e ela nem sabia. Então ela se jogou para trás, a gente amarrou um pano, eu amarrei um pano nessas barras, e quando vinha a contração ela apertava com bastante força e ela se encolhia e se jogava para trás contra a parede. Foi ótimo, porque a parte anterior do colo do útero dela a gente conseguiu dilatar. E só faltava então agora a parte posterior do colo do útero para que a Bela pudesse coroar. O que eu fiz? Mudei o banquinho. Coloquei então o banquinho agora de frente para a parede. E eu e a médica ficamos ali observando, porque a Bela poderia nascer a qualquer momento. E ela então se jogava agora para frente. Quando ela se jogava para frente, o que a pelve dela fazia? Uma anteroversão, invertia. E aí a gente conseguiu dilatar a parte posterior do colo do útero dela. Foi nesse momento então que eu olhei para ela e falei: agora vamos voltar para a água. Pedi ajuda para o Thiago. O Thiago ficou de um lado, eu fiquei do outro. E na mesma posição que ela estava sentada,
a gente colocou ela na água. Então, ela ficou em uma posição que a gente chama de semi-sentada. Eu e o Thiago ficamos segurando cada uma perna dela. E ali a médica começou a ajudar na parte de massagem do períneo, porque ela tinha um períneo bem fibroso. E a médica ajudando o seu períneo, a gente já vendo os cabelinhos da Bela e ela fazendo bastante força, completando 22 horas de trabalho de parto induzido. A Bela nasceu perfeita, linda, maravilhosa e veio direto para o seu colo. E sabe o que é mais legal? Ela nasceu exatamente no mesmo dia que o seu pai Tiago e a sua madrinha. Mesmo sendo um parto induzido, a gente imaginava que ela não nasceria no dia seguinte. Que talvez, né, mesmo sabendo que o parto induzido poderia demorar dias e dias e dias, a gente imaginou que ela poderia nascer no dia anterior, no dia 5, mas ela nasceu no dia 6, exatamente junto com o seu pai e a sua madrinha. E foi um parto lindo, perfeito. O pediatra, um pouco desamparado com toda aquela situação, novo ainda na instituição, a única coisa que não fez os primeiros procedimentos ali junto com a mãe. Fez os procedimentos com a Bela dentro do centro obstétrico, mas o Thiago esteve presente o tempo todo e foi com o pediatra para fazer os primeiros cuidados. E algo que me marca muito no parto da Bruna foi a coragem. Ela foi muito corajosa, mesmo sabendo que o parto poderia demorar horas e horas e horas e que no final poderia não dar certo, porque a gente não sabe como esse corpo vai reagir a um parto induzido. Poderia sim acabar em uma cesariana, cerca de 50%, é meio a meio a chance. Ela assim mesmo foi extremamente corajosa e foi até o final. E no final ela foi mais corajosa ainda, porque quem cortou o cordão umbilical da Bela foi ela. Ela mesma cortou o cordão umbilical da sua filha, mostrando que sim, a partir daquele momento ela estava literalmente dando a vida para sua filha, para que ela pudesse respirar tranquilamente. Foi lindo, um parto muito bonito e muito emocionante, de literalmente garra e força de uma mulher muito determinada. Lembro também com muito carinho depois de uma visita que a Bruna fez lá no Instituto Besser, levando a Bela de novo para eu olhar, levando um presente, flor, e foi assim muito gostoso ter você novamente ali. E eu te agradeço, Bruna, te agradeço, Thiago, por toda a confiança depositada no meu trabalho e por toda essa coragem que vocês tiveram, porque você sim é um exemplo para várias mulheres que simplesmente ou infelizmente nem tentam um parto induzido porque acham que vão sofrer demais. E você mostrou que não precisa ser assim. Foi um parto leve, feliz, como eu sei que você é uma mulher assim.